Não havendo qualquer impugnação, declaro aprovado. Depois que recebi a admoestação, né, assim se diz, da doutora Denise, que me passou batido, doutor Jobs, porque ontem o senhor veio, quer dizer, na minha cabeça, em um momento qualquer, seria uma substituição de um dia, mas não, em verdade, o senhor está entrando aqui, né, é como suplente, mas, contudo, pelo menos temporariamente, numa situação de titular, até que se defina outra vaga, né? Então o senhor vai passar mais tempo com a gente, apenas para dizer que o senhor seja bem-vindo, né? Espero e tenho certeza que o senhor fará a sua contribuição aqui, dará a sua contribuição dentro da expectativa, não nossa, né, dos próprios eleitores, que o tribunal merece. Né? O tribunal cresce com a chegada do senhor, então seja muito bem-vindo aqui, né? E seja feliz nesse tempo que passa aqui com a gente. Eu agradeço, presidente, inclusive pela acolhida. Inclusive chamar, Ricardo, chama lá o pessoal para fazer o registro, fazer o registro de mandar fazer a anotação da não é a posse, como é que se diz? A posse. É posse, é. E, de qualquer sorte, para mim é uma grande satisfação e honra fazer parte de um grupo seleto, né, de honradez sem limite, sem tamanho. Não bastasse o fato de estar inserido hoje no meio de pessoas de cultura jurídica incontestável. Para mim é uma honra, satisfação imensa. E em relação a mim, quanto a mim, eu posso dizer que podem esperar o que for possível e necessário dentro de uma lisura, né, com a qual agirei aqui neste tribunal. Na realidade, o meu lema é a garantia da Constituição, tal como preconizado, como bem assim das leis e da democracia a que estamos obrigados a cumprir e zelar. Muito obrigado pela atenção, obrigado mais uma vez a todos pela receptividade. E agradecendo mais uma vez a doutora Denise pela advertência que me fez ontem. Muito obrigado, doutora Denise. Ele está registrado e vai ser dado a publicização e a publicidade que se faz necessário no site do nosso TRE, após o doutor Jobs. Muito bem. Eu estou invertendo aqui a pauta para liberar o doutor Fábio, que depois é o doutor Fábio, doutor Cordeiro. Não, doutor Fábio. Aí eu vou doutor Fábio, doutor Cordeiro, lá eu chamei Fábio Cordeiro, não. Doutor Garapa, porque não vou esquecer. Para liberar o doutor Garapa, porque o senhor chamar Marco Antônio é Marco Aurélio. O doutor é imperador. Doutor Marco, eu não posso nem falar assim, eu ando brincando com você. Ouvir. Isso. Doutor Marco Garapa Carvalho. Então vamos lá. A doutora Denise Maria de Barros Figueiredo é a relatora do mandado de segurança 0614-3443-2018. Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, senhores membros, senhora procuradora, muito bem-vindo mais uma vez, doutor Joab. O senhor realmente engrandece aqui este colegiado, seja muito bem-vindo. Senhor presidente, trata-se de um mandado de segurança. Eu lerei o voto, porque acho que tem necessidade realmente de ficar destacado, não a integralidade, mas os pontos-chave do voto que eu entendo que seriam necessários para aclarar a situação, porque, na realidade, foi um mandado de segurança em que eu deferi uma liminar e que, numa análise perfunctória, a medida naquele momento era mais indicada, mas numa análise mais detida agora, eu estou reformando a minha decisão. Então, em razão disso, eu vou destacar os pontos que me fizeram realmente ter a convicção de que o mandado de segurança deve ser acolhido. Cuida-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de obstar o exercício de direito de resposta concedido ao candidato Valadares Filho, através de decisão proferida pelo juiz auxiliar da propaganda Fábio Cordeiro de Lima. Falo sobre o remédio, que é mandado de segurança, um remédio de índole constitucional que tem escopo de coibir legalidade ou abuso de poder. Cito orientação jurisprudencial sobre a aplicabilidade do mandado de segurança na matéria. Prossigo. Convém mencionar, ademais, que o juiz auxiliar da propaganda atua nas eleições como juiz singular, a teor do disposto no artigo 20 da Resolução TSE 23.547/2017,
que prevê o julgamento de suas decisões finais pelo plenário do Tribunal Eleitoral, razão pela qual não se aplica ao caso o artigo 135 do Regimento Interno deste TRE, cuja redação diz que cabe agravo interno para o plenário das decisões monocráticas proferidas pelo relator. Com estas considerações acerca do cabimento do mandado de segurança no caso do exame, passo ao exame do mérito. Como foi relatado, essa magistrada determinou a suspensão de decisão liminar proferida em representação pelo juiz auxiliar da propaganda, Dr. Fábio Cordeiro de Lima, em ordem de impedir ao candidato Valadares Filho o exercício do direito de resposta, por entender, naquele momento, com base em um juízo de probabilidade da existência do direito invocado, não serem sabidamente inverídicos os fatos divulgados no horário eleitoral gratuito envolvendo o referido candidato, conforme se observa no seguinte excerto da decisão. Transcrevo aqui a minha decisão proferida que suspendeu o direito de resposta quando da análise liminar do mandado de segurança, pedido liminar do mandado de segurança. Eu digo, com efeito, os documentos colacionados aos autos, naquela oportunidade, com efeito, os documentos colacionados aos autos revelam que a propaganda eleitoral mencionada nesta ação não noticiou o fato sabidamente inverídico, uma vez que, de fato, concluiu o delegado da Polícia Federal em inquérito que haveria ao menos indício apontando a prática de crime contra a administração pública cometido pelo candidato Valadares Filho, circunstância que o levou a remeter o procedimento investigatório à Procuradoria-Geral da República. Esse foi meu entendimento naquele momento inicial, quando da análise da liminar. Neste voto, eu prossigo. O candidato Valadares Filho insiste na afirmação de que não existe investigação em seu desfavor pela prática de crime contra a administração pública, tendo o delegado da Polícia Federal, por entender presentes indícios da prática do referido crime, remetido os autos do inquérito para a Procuradoria-Geral da República, por envolver parlamentar federal. De igual forma, em síntese, é o posicionamento da autoridade apontada como coatora, como se vê nas informações prestadas. Necessário deixar claro, antes de prosseguir, que foram ajuizadas duas representações em relação aos fatos aqui mencionados. Na primeira, tombada sob número 060-1352, dígito 12, movida por Valadares Filho, coligação Um Novo Governo para Nossa Gente, em face de Tiago Reis, foi alegado que o representado postou na rede social Facebook um vídeo intitulado, abro aspas, A Verdadeira Face de Valadares Filho, parte 2, o qual, embora aparente, tratasse de matéria de cunho jornalístico, consiste, na verdade, a seu ver, em uma propaganda eleitoral negativa, com o objetivo de denegrir e difamar a imagem do candidato a governador Valadares Filho, associando uma série de insinuações e acusações falsas de mau uso do dinheiro público, de contratações supostamente fraudulentas, bem como da existência de empresas fantasmas. Argumentam que as empresas citadas na matéria em apreço foram legalmente constituídas, possuíam endereço eletrônico, cartão de CNPJ e estão em plena atividade, prestando serviço regularmente e nunca foram objeto de resignação. Sustentaram, isso eu estou me referindo àquela ação que eu acabei de falar, o número foi declinado, 0601-352, dígito 2. Sustentaram ter havido ofensa ao direito de liberdade de imprensa na medida em que foram publicados em blog da internet uma reportagem jornalística fazendo remissão a fatos inverídicos. Essa ação resultou na remoção da internet e do conteúdo da propaganda considerada irregular. Confira-se. Diante de todo o exposto, defiro a tutela de urgência determinando remoção do conteúdo ofensivo no Facebook, identificado pela URL tal no prazo de 24 horas, remoção do conteúdo ofensivo no YouTube. A segunda representação, que recebeu o número 0601-426, dígito 66, foi ajuizada pela coligação Um Novo Governo para Nossa Gente, em face de Eduardo Alves do Amorim e da coligação Coragem para Mudar Sergipe, com pedido de direito de resposta aduzindo a representante o seguinte: a parte representada na propaganda eleitoral gratuita, inserção partidária veiculada de forma televisiva no turno da noite de 3/10/2018, verificou fake news, configurando informação que tem por escopo difamar o representante. Aí transcrevo o que foi que aconteceu na propaganda, tudo está aqui no voto, bem expresso e bem delimitado, e eu volto para o meu voto. Nesse caso, o juiz da propaganda, Fábio Cordeiro de Lima, concedeu o direito de resposta ao candidato Valadares Filho, sob a seguinte fundamentação: assim, faz-se necessário uma investigação em curso inexistente de fatos que, por sua vez, também são inexistentes, verificando-se que a propaganda em questão possui, portanto, um evidente cunho difamatório e caluniador, manipula-se informações e cria um factoide com o intuito de denegrir a imagem do candidato da coligação representante. Fecho aspas. Neste momento, após bem examinar toda a matéria posta à apreciação,
convenço-me que o conteúdo do vídeo utilizado pelo então candidato Eduardo Alves do Amorim no programa eleitoral gratuito do dia 3/10/2018, apontando o candidato Valadares Filho como investigado pela prática de suposto crime contra a administração pública, extrapolou o direito à liberdade de expressão diante da constatação de que, na verdade, a autoridade policial, ao concluir pela existência de indícios da prática do referido ato ilícito, em inquérito que decorreu, inclusive, de notícia de crime apresentada pelo próprio candidato Valadares Filho contra o jornalista Tiago Reis, encaminhou todo o procedimento investigatório à Procuradoria-Geral da República em razão apenas do cargo do deputado federal ocupado pelo referido candidato. Dessa forma, forçoso concluir que houve, sim, a veiculação de fatos sabidamente inverídicos durante o programa eleitoral do então candidato Eduardo Amorim, a partir do momento em que se afirmou, sem qualquer respaldo na documentação encartada aos autos, que o candidato Valadares Filho estava sendo investigado por crime contra a administração pública. Ora, embora o Supremo tenha posicionamento no sentido de que a liberdade de expressão também envolve a divulgação de informações que possam causar transtornos, resistência, inquietar pessoas, considerando que a democracia somente existe baseada na consagração do pluralismo de ideias e pensamentos políticos, filosóficos, religiosos e da tolerância de opiniões, é preciso enfatizar, no entanto, que tais informações, obviamente, não podem ser fruto de uma distorção da realidade, com o intuito de passar aos eleitores uma imagem negativa ao postulante ao cargo eletivo, sob pena de macular a legitimidade do processo democrático de escolha política. Assim, à vista do exposto, casso a liminar que suspendeu a decisão concessiva de direito de resposta ao candidato Valadares Filho e, tendo em vista a impossibilidade do exercício desse direito do segundo turno das eleições por fatos ocorridos durante o primeiro turno, declara o extinto feito por perda subveniente do objeto, restando prejudicado o agravo regimental interposto. É como eu voto, senhor presidente. Em discussão, o voto da relatora. A senhora está considerando que as notícias que A notícia que foi veiculada foi o seguinte: houve algumas postagens de um jornalista chamado Tiago Reis, que ensejaram que um inquérito policial, uma notícia crime do senhor Valadares, informando de que existia ali crime de calúnia e difamação. Quando o Tiago foi ouvido na delegacia, ele levou alguns documentos que, segundo ele, estavam comprovando aquelas notícias que ele veiculou no Facebook. E o delegado, diante daqueles fatos, foi que ele disse: existem aqui alguns elementos e eu estou encaminhando isso para a Procuradoria. Mas o fato, se a senhora me permite, o fato, porque eu estudei um caso em si. É porque me parece que tem outro voto, doutor Fábio. Também, mas toda matéria... Eu vou chegar lá. O que aconteceu aqui, né? Por circunstância, não da doutora Denise, por circunstâncias temporais, terminou que o candidato, neste caso, Valadares Filho, ficou prejudicado. Certo. Né? Temporais. Então, com a minha cautela e minha preocupação, para que não se repita, vamos ver o horário, tanto é que talvez amanhã já chegue um doutor Fábio. O que ocorre? O doutor Fábio Cordeiro dá o direito de resposta para o candidato. No último dia. No último dia, previsto pela lei, tranquilo, para dar o direito de resposta, tendo em vista que essa acusação que o Valadares Filho estaria respondendo na Justiça Federal, Polícia Federal, uma investigação, é falsa. Isso é fato comprovado, não existe. Ele aí concede o direito de resposta. Já na sexta-feira, em verdade, não teria mais condições de trazer ao plenário, a doutora Denise dá em mandado de segurança uma liminar suspendendo o direito de resposta. Naquele momento, a análise era não, tranquilo, não, aí não vou entrar nem em mérito. Tranquilo, só deu o que entendia, mas circunstancialmente não pôde ser trazido a plenário, não se julgou o mérito, e aí ele não teve o direito da resposta trazido à mesa plenária. Nesse segundo momento agora, já está, a mesma matéria está sendo aí o que vai acontecer, aí é que minha preocupação, que estamos trazendo, para ver se pauta amanhã ou depois de amanhã, e para que não se repita de novo. E quando eu digo não se repita, pouco me importa a decisão, mas eu entendo que a decisão tem que ser tomada em plenário, para garantir isso, né? Porque no caso ele não teve tempo para ele ter o recurso do direito. Então, o doutor Fábio vai trazer, vamos colocar a mesma decisão, mas dessa forma vamos trazer já em plenário, para que aqui em plenário se decida, e não caberia
da decisão, que provavelmente será a mesma, já que é o mesmo fato. Quem quiser recorrer vai poder ser. Mas o que não pode é deixar a parte prejudicada. E eu estou falando aqui a parte, qualquer que seja a parte, evidentemente. Então, essa é a explicação, a cautela. Então, neste caso, realmente, entendeu, doutor Dalquíria? Lamentavelmente, se prejudicou. Né? Mas aí o que aconteceu agora, de novo e outra vez? Já o outro candidato, a primeiro momento, foi lançada essa propaganda não verdadeira, provavelmente em razão não da verdadeira, suspensão, conforme está no voto da doutora Denise. Provavelmente em razão da suspensão desse direito de resposta. Aí ele, mais uma vez, incisivamente, vem publicando e utilizando dessa falsa notícia, né? Assim já reconhecido por esse tribunal. Já reconhecido, já. Nesse outro, e está fazendo de novo. O doutor Fábio, então, concedendo, provavelmente, eu não sei o julgamento dele, mas como é o mesmo fato, provavelmente concedendo direito de resposta. E aí vão trazer em plenário, porque não caberia o recurso e dar o direito de resposta. Seria isso, em final, que vai acontecer e torço que aconteça. A manchete inicial, o fato ensejador, a manchete inicial, se for feita uma análise, realmente existiu alguma coisa, mas foi totalmente, a matéria foi totalmente distorcida e foram pincelados pontos assim para dar ideia. A doutora Denise, por cautela, agora eu falei o fato, realmente porque a doutora Denise deu essa decisão. Estou aqui advogando o julgamento dela, não. É que o fato ocorre de que forma? Um conhecido, Tiago Reis, que é partidário, era o partidário do Amorim, fabrica uma notícia dizendo que o candidato Valadares Filho teria funcionários contratados, funcionário fantasma. O Valadares Filho se apresenta para o Conselho Federal e diz, olha, eu quero que apure isso. Ele se apresenta e diz, olha, ingenuamente diz, olha, eu quero que... Não, ele faz a notícia né? Ele faz a notícia, eu quero que se apresente isso, que apure isso. O Tiago Reis, que anuncia nesse blog essa fantasia, utiliza quando vai o Valadares Filho, que é o que pede para apurar, está vendo? Ele está sendo processado. Então, houve uma inversão. Instaurado contra Tiago, ele leva elementos e o delegado disse, olha, você trouxe algumas provas, eu não vou nem analisar. Isso mas no tempo que eu fui subdelegado de polícia, isso se chama levar para cocó. Então, ele foi levado para destaca na notícia, quando ele traz, ele destaca na notícia o seguinte, o que é veiculado na televisão? O delegado federal encontrou indícios de irregularidade, porque no final o delegado realmente diz isso. Essa conclusão do delegado no inquérito que foi instaurado contra Tiago, por iniciativa do candidato Valadares Filho, isso que ele passa na propaganda, e realmente tem no relatório. Então, assim, como tem no relatório, encaminhe-se para a Procuradoria para apuração de eventual ilícito. Mas, na realidade, era no inquérito que tinha sido instaurado contra o Tiago, o jornalista. Então, com essa e naquele momento, realmente, durante Denise, claro, por cautela. Mas, enfim. Mas aqui ficou que Cássio a liminar, que suspendeu a decisão concessiva do direito de resposta. Pois é, ela voltava atrás. E, ao final... É perda do objeto porque a resposta porque era ela volta atrás, turno. Se fosse tempo, ela diz, olha, eu estou dando de resposta. Mas como não houve tempo, ele não vai utilizar-se dessa revogação da liminar. Mas reconheço... Mas aí ela caça a liminar que concedeu, não seria a liminar que retirou o direito que suspendeu o direito. Sim, mas é porque eu estou concedendo. É isso mesmo. Ela caça... Eu estaria concedendo... A liminar, é isso mesmo. Ela caça a liminar dela, que suspendeu o direito de resposta dado por Fábio. Ou seja, ela deveria não ter dado a liminar. Olha, Fábio deferiu, eu cacei, eu suspendi e agora estou caçando essa suspensão. Ou seja, está vigendo o que Fábio decidiu. Em verdade, ela está hoje perdendo-se por objeto. Eu hoje estaria... Então, o doutor Fábio concedeu. Sim, eu estaria hoje, se fosse possível... O doutor Fábio concedeu. Agora eu entendi. Exatamente. Entendeu? Agora, essa decisão minha, se fosse possível o exercício do objeto do mandado, ele teria direito de resposta a partir dessa decisão. Só que esse pedido estava restrito à resposta para o primeiro turno. Mas teremos essa discussão já com o outro processo, que repetiu-se, já estou sabendo, quinta-feira vai ser pautado provavelmente para essa mesma discussão, né, para que não se repita. Muito bem. Então, a unanimidade, declarado extinto feito por perda superveniente do objeto, com as fundamentações e devidas discussões de estilo por esta Corte.
Prestação de contas 191/2016, doutora Áurea Corumba de Santana com a palavra. 191, 2016. Boa tarde a todos. Trata-se da prestação de contas do DEM, com referência ao ano 2016. O que acontece nesse processo? O processo é muito simples. Ele foi intimado para complementar as informações de um valor que não foi declarado de R$50. Foi um cheque que está sem o devido, o cheque não está identificado. E ele não apresentou essa doação de campanha de R$50, ficou em aberto. Então, por conta disso, ele teve como recebimento de despesa de valores de R$158.750, e R$50 representa 0,03% da receita oferida. Então, nesse caso, como ele realmente não justificou de onde veio esse dinheiro, não tem origem declarada, não tem o CPF nem nada, eu estou votando para aprovações com ressalvas e mandando ele devolver a autorização a valor de R$50, porque ele não identificado. É como voto. Em discussão, o voto da relatora. Acompanho. Então, a unanimidade. Estava no outro aqui. Se a senhora conclui pela... com ressalva. Muito bem. A unanimidade aprovada com ressalvas a conta. É proporcional, a gente já tem posicionamento, é proporcionalidade e razoabilidade. Muito bem. Nós temos também aqui já a parte administrativa, doutor Garapa, uma instrução normativa que é só para substituição de um membro da comissão apuratora, mas eu tenho que trazer para cá todos de acordo, né? De acordo. Então, todos de acordo, aprovada a resolução. O doutor Marco Antônio está liberado. Eu tenho aqui outro processo pautado para hoje. É o 648. Pega aí, Márcio, por favor. Marcos. 600, que é para de contas. Não está pautado, não. Não está, não. Sua menina não está. Não está pautado, não. Não. Está, não. Não está incluído em causa. Do PSDC. Infelizmente, não está. Doutor Cordeiro agora. Representação 0600-1352-2018, doutor Fábio Cordeiro de Lima com a palavra. Essa? Com o pedido de vista, doutora Denise. A matéria é praticamente a mesma matéria, a veiculação daquela matéria. Nesse caso, é um recurso eleitoral que foi interposto por Tiago França Reis, o jornalista já que trouxe aquelas informações que eu descrevi no meu voto, proferida por este juízo, que julgou procedente representação proposta por Antônio Carlos Valadares Filho sobre fundamento de divulgação de vídeo apócrifo com caráter difamatório. O entendimento do doutor Fábio foi no sentido de evidenciar o caráter difamatório e caluniador do vídeo, reforçado pelo anonimato na elaboração do mesmo, votando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. E é nesse sentido também que eu estou votando, acompanhando integralmente o voto do doutor Fábio.
Muito bem. Presidente, posso fazer só uma observação? Deve. Este é o primeiro, na verdade. É o primeiro que gerou, vamos dizer, toda a questão, que foi justamente quando eu comentei com alguns, que foi o primeiro caso que eu tinha visto de fake news. Antes mesmo surgiu o vídeo, eu tinha indeferido a liminar, depois trouxeram uma reconsideração mostrando por A mais B, inclusive nesse vídeo eu tinha coisa do carro, parecendo um carro da Polícia Federal, como se estivesse fazendo uma batida na... Certo. Foi esse o gerador. Esse é Se o... utilizando da base daqueles elementos anteriores. O senhor e até aí comentou aqui essa semana. Construíram, exato. Não. Então, mas a conclusão do voto do senhor foi pelo conhecimento desse provimento do recurso, o recurso foi interposto por Tiago, evidenciando o caráter difamatório e caluniador do vídeo, reforçado pelo anonimato na elaboração do mesmo. É nesse sentido também que eu estou votando. Não tem nem identificado, não sabe nem quem é, ele só faz aquela voz, uma voz estranha, dizendo como se fosse uma propaganda, é um vídeo de uma reportagem. Eu assisti o vídeo. Muito bem, então anonimidade conhecida desprovido do recurso. Agora temos representação 0600-426-2018, Dr. Fábio Cordoro, também o relator. Presidente, esse aqui é a representação sobre o qual versou o mandato de segurança, que a doutora Denise julgou, né, julgou anteriormente. O que é que aconteceu nesse caso aqui? Só para contextualizar, o processo chegou já quando estava encerrado aquela propaganda semanal, não tinha como levar ao plenário a questão, não tinha. Inclusive, nos próximos casos que tiver que envolver o direito de resposta, eu mesmo vou trazer para o plenário a questão, não vou evitar decidir monocraticamente, mas nesse caso não tinha, só tinha ou decidia ou não decidia, porque já ia se encerrar o primeiro turno. Eu deferi com base no artigo excepcionalíssimo, que é o 58, parágrafo 4º. Inclusive, a gente tinha que receber a resposta o trecho do direito de resposta e mandar autorizar a veiculação na grade da emissora fora do período de propaganda normal. A situação excepcionalíssima. O que é que ocorreu aqui? Para contextualizar, considerando aqueles fatos veiculados pelo editor do blog, lá, o Thiago Reis, o candidato Valadares Filho informou, fez uma notícia crimes contra o Thiago Reis. Em razão disso, instaurou-se um inquérito policial para apurar crime contra a honra a partir de representação dele. E também foi na questão porque ele também é parlamentar federal. Ele fez o delegado, o inquérito, ele ouviu o Thiago Reis, aí o Thiago Reis trouxe alguns dados, que é justamente aqueles dados relativos à questão do vínculo de uma das pessoas do gabinete lá, do gabinete com essa empresa, um vínculo, e alegando que essa empresa também era fantasma, etc, etc. O delegado, quando recebeu, eu não posso, o que é que eu percebi na análise? O delegado disse assim, eu não posso avançar, investigar, porque é delegado e tem prerrogativa de foro. Aí o que é que eu fiz? Ele remeteu o inquérito ao PGR, o PGR dizer se vai requisitar a instauração ou não do inquérito a questão. Ele não fez nenhuma diligência investigatória específica, ele tomou até esse cuidado para que justamente não houvesse nenhum questionamento. Considerando o teor da questão que fez remissão, eu entendi que, como é que se diz, diante desses fatos, eu entendi uma coisa também que me chamou a atenção. A empresa que estava se falando,
que era, vamos dizer assim, fantasma, ela tem uma certidão de regularidade fiscal, ela, a empresa, presta serviço para diversas outras entidades, como OAB, o Ministério Público Estadual, Energisa, conforme o relatório de notas fiscais de 2013 a 2018. Então, não se pode se dizer que é uma empresa fantástica, é uma empresa de 2013 a 2018, várias notas fiscais emitidas, e até pouco inverossímil, e era um dos fundamentos pelos quais colocou. Então, diante dessa situação excepcional, eu deferi o direito de resposta, já que eu não conseguiria levar ao plenário. Houve a questão do mandato de segurança, o mandato de segurança, que foi concedido a liminar pela relatoria do feito, suspendendo minha decisão. Em razão disso, eu estou trazendo aqui um voto. Eu estou dizendo no meu voto algumas considerações sobre o cabimento de IMS contra a decisão de tutela de urgência em representação eleitoral distribuída ao juiz auxiliar. Com o devido respeito, eu, como não participo do julgamento do IMS, eu só queria dizer que eu advogo, eu penso na tese que mandado de segurança contra decisão judicial, contra a qual não cabe recurso imediato, porque não cabe agravo interno, e o procedimento é tão célere que é mais rápido julgar a representação do que julgar o próprio mérito do mandado de segurança. O mandado de segurança, em 10 dias, eu julgo a representação antes disso. Funciona como um sucedâneo recursal e constitui hipótese excepcional, somente sendo cabível em decisão teratológica ou manifestamente ilegal, conforme precedente do STJ, as quais eu trago. Embora eu seja um juiz auxiliar, esteja funcionando como juiz auxiliar, eu, na verdade, atuo como juiz auxiliar em colaboração ao pleno, retirando determinadas questões em uma primeira linha, para que os membros efetivos possam se dedicar com maior profundidade durante o período crítico eleitoral. Mas a minha atuação como juiz auxiliar, na verdade, aqui é em substituição aos membros titulares das respectivas classes. Eu atuo em substituição, tanto é que o doutor Marcos, eu estou substituindo o doutor Marcos aqui quando eu trago os meus processos. O doutor Marcos não vota. Eu voto no lugar dele na classe da Justiça Federal. Me parece que não cabível o mandado de segurança contra outro membro, mormente quando a decisão não é teratológica e o juiz auxiliar ele atua no mesmo plano, ao mesmo tempo em nível de igualdade, sem qualquer subordinação com os demais membros, e aí, com devido respeito, a discordância de eventual entendimento jurídico acerca de determinada questão, para mim, não é suficiente para admitir o deferimento de medida liminar contra outro relator responsável pela propaganda eleitoral, já que ele criaria uma espécie de revisor de decisões judiciais dentro de um mesmo órgão colegiado. É o meu entendimento, eu gostaria de deixar externado, tá? Eu decidi com base nos elementos fáticos, eu entendi pela regularidade da questão. Infelizmente, o TSE tem um entendimento que primeiro e segundo turno são eleições diversas, então, por consequência, a gente não pode mais deferir direito de resposta de fato ocorrido no primeiro turno em um segundo turno das eleições, conforme a jurisprudência educada. E, por fim, eu reitero os fundamentos da minha medida liminar, mas eu declaro prejuízo em razão da perda do superveniente do objeto. É nesses termos como eu voto, presidente. Em discussão, o voto do relator. A questão do mandado de segurança não tem nada a ver com esse processo, quer dizer, não tem nada a ver com... Apenas o senhor está colocando... Eu estou colocando meu entendimento pessoal. Que eu quero dizer que eu comungo com esse entendimento pessoal também, Vossa Excelência. Veja na minha cabeça também que não caberia, porque, no meu caso, sim, porque já foi julgado. Né? Por que, doutor Diógenes? É verdade. Há um misto aqui que eu chamo de juiz auxiliar, né? Mas ele é juiz auxiliar da propaganda, mas é do tribunal. Ele não está auxiliando o juiz de primeiro grau, não é? Ele não está auxiliando a zona eleitoral. Ele está auxiliando o tribunal. Tanto é que o julgamento que se vem dele é em plenário. Então, seria um absurdo o próprio tribunal
rever a decisão de um membro. Porque ele é membro, tanto ele é membro desse tribunal aqui, que ele está aqui sentado. Agora, tem só um impasse, doutor Ricardo. Se o entendimento foi esse, nesse sentido, quer dizer, foi agora discutido há pouco o mandado de segurança. Todos se manifestaram acerca do mandado de segurança, ou seja, reconheceram, na medida em que foi julgado, não foi, o mandado de segurança ele não foi não conhecido pelo plenário, em razão da impropriedade ou inaplicabilidade do mandado de segurança. É porque não foi votado. A gente pode levantar essa questão. Como foi votado, e eu trouxe, inclusive, no meu voto, meu entendimento, no sentido de que, eu digo aqui, convém mencionar que o juiz auxiliar da propaganda atua nas eleições como juiz singular. Não vamos botar o carro na frente dos bois. Naquele momento não foi discutido isso. O doutor Fábio está levantando agora, que caberia. Eu trouxe no meu voto. Foi? Eu entendo que cabe, sim, como ou seja, é um voto liminar de um membro. Que não estava no caso que ele, no caso futuro, que ele vai fazer o quê? Trazer essa liminar para ser ratificada aqui pelo plenário. Aí não pode. Aí tudo bem. Mas no momento em que um membro concedeu ou não concedeu a liminar, a decisão seria não há um outro recurso. Para mim. Então, calma, então vamos lá. Vamos voltar ao julgamento do processo? Não, porque no caso dela, o que aconteceu com o caso ali foi que ele havia concedido monocraticamente a liminar. Sim. E a outra parte não havia outro recurso, nem havia um pronunciamento deste tribunal. E a parte, então, na ausência de um recurso e outro recurso cabível, aquela decisão não poderia ser recorrível, impetrou mandado de segurança. Na minha opinião, está segundo o mais entendimento do Fábio, é de que essa decisão não seria passível de mandado de segurança, seria irrecorrível. Mas eu acho que não. É isso que ele está trazendo agora, e eu enfrento isso quando no meu mandado de segurança eu estou dizendo de que entendo de que a decisão monocrática não é irrecorrível. Posso fazer uma observação, presidente? Eu coloquei no voto um até porque se trecho. não fosse assim, doutor Fábio, desculpa, mas o voto de um membro teria um peso imenso perante todo. Veja. Algo que não se poderia. A não ser que se trouxesse ao plenário. Posso fazer uma observação? Sim, o que é que eu coloquei aqui? Mandado de segurança contra decisão judicial é uma coisa excepcional. Mandado de segurança contra decisão judicial é uma coisa excepcional. Tem que ter alguma coisa que seja teratológico, flagrante ilegalidade, ou se fosse uma decisão divorciado, sim, mas não cabe, mas aí já seria o recurso mesmo, porque já não se cabe pela inadequação. E eu digo aqui no voto, conforme a orientação jurisprudencial sobre assunto, são irrecorríveis as decisões interlocutórias em representação por propaganda irregular, em razão da estrita observância ao princípio da celeridade, considerando a delimitação temporal do Não, doutora Denise, a doutora Alessandra está me recorrendo aqui. Está me socorrendo, não. Só uma sugestão. Está no nosso próprio tribunal, não. Mas tem que ratificar na primeira sessão. Sim, então, é isso que eu ia dizer. Talvez seja aqui a possibilidade. Mas aí é que está o problema. O que foi que aconteceu o problema dela? Quando foi ratificado na outra sessão, não tinha mais sessão e não dava mais tempo. É esse que é o problema. Não tinha recurso, a decisão ia ser recorrida. Mas aí é que é o problema que é interessante que a gente tem que fazer para que não se repita a minha preocupação. Para que não se repita essa mesma questão processual. Que o doutor Fábio, parece outra reclamação, em vez de decidir monocraticamente, como ele está fazendo, já vai trazer para plenário. Aí resolve. Aí resolve. Mas na circunstância em que esse ocorreu, caberia. O caminhamento não, claro. Não, tanto é que lá no próprio tribunal meu, que cabe mandar segurança contra o desembargador do... Só uma observação. O que eu defendo, e eu vou falar a viva voz, claro, a simples discordância de entendimento jurídico acerca de determinada questão não é suficiente para admitir o deferimento de mandado de segurança contra o relator, porque o outro relator é juiz igual ao outro, eles estão na mesma linha horizontal. Eu sou juiz auxiliar, não sou juiz subordinado, eu atuo em colaboração. Não vejo sentido de ter um membro diz uma coisa, um membro diz outra e ficar esse embate. A questão é que para você deferir tutela contra uma decisão, para mim, no meu sentido, teria que você apontar flagrante ilegalidade, teratologia, abuso. Eu deferi uma coisa que não tem nem previsão legal. Ou então não tem nenhuma base empírica. Eu estou entendendo seu respeito, mas eu vou dizer o que acontece no nosso tribunal. Vou dizer uma coisa que acontece lá no nosso tribunal de hoje. Houve aqui um tempo que cada desembargador, lá no tribunal, um conseguia eliminar, o outro não conseguia, um conseguia eliminamente. Veja que coisa, com várias situações, mas eu
sugeri, dizendo o seguinte: olha, nós poderíamos distribuir só para um relator, porque está ficando desagradável. No mesmo tribunal, de todos iguais, um dá uma decisão, no outro dia o outro dá decisão, não chega a lugar nenhum. Então, foi o que o tribunal disse, lá o meu tribunal foi que disse. Não, desembargador, é assim mesmo. Não vou reunir, não. Deixa como está, nada disso. Fulano julga, e acabou. A minha ideia foi pior ainda, entendeu? Sim. Mas eu entendo e concordo muito bem. Se me permite, presidente, essa é a razão maior, inclusive, de se colocar o deferimento da liminar na primeira sessão, para que o plenário analise e ratifique se for o caso. Não se pode ter a decisão por irrecorrível, no caso concreto, é porque não houve o tempo. Tanto assim é verdade que a perda do objeto veio. Agora, poderíamos fazer naquela época, como eu sou exigente, como eu aqui muitas vezes não fui compreendido por alguns quando eu pedi a prece de que aplicar o regimento, poderíamos convocar uma sessão extraordinária naquela oportunidade. Eu entendo, porque a situação... Não. Eu entre aplicar o regimento, eu mudo o regimento, eu aplicaria, que vão reunir, reuniria. Né? Não pode, não teria, eu não poderia, eu reuniria à noite e eu não, eu estou lhe dizendo a ideia de se fazer isso. Como é que... Eu não estou dizendo, doutora, Alessandra, eu não estou culpando nem a senhora, nem atribuindo responsabilidade, não chamo nem culpa. Eu estou lhe dizendo, trabalhar sob hipótese, como eu não faria? A senhora faria a sua parte. Temos um caso aqui, pode vir. Poderia até não reunir, mas não pode desistir antes. O que eu estou dizendo é que poderíamos ter tentado. Olha, temos uma reunião hoje. Mas eu não conseguiria. É outra história. Mas teria que fazer. Eu não posso antecipar a negatividade. Eu tenho que tentar primeiro. Então, da próxima vez que houver um caso semelhante, a senhora está autorizada a convocar 7 da noite, 9 horas. Se não conseguir, outra coisa. Chamamos um suplente, vamos ver. Por quê? Porque aqui, né, a preferência realmente é da parte. Né? A gente não pode aqui prejudicar a parte. E até se pensa, né? Não estou dizendo que é o caso, a gente vê o próprio, no bom sentido falando, o constrangimento jurídico da doutora Denise, que ao julgar um processo hoje, ela disse, olha, eu voltei atrás, mas eu voltei atrás não adiantou nada, mas não por culpa dela, não por responsabilidade, nem da senhora. E que nós, então, em comum acordo, podíamos fazer essa força, né, em qualquer situação que fosse, que faça essa convocação. E essa sugestão que se fique, eu também estou indo embora, o doutor Denise está indo embora, aqueles que fiquem aqui, que aconteça na próxima eleição, que planta essa semente, doutora Alessandra, que a senhora também é uma pessoa, para que se faça isso, para amanhã não se cobrar da gente uma atitude que realmente ficou desconfortável. Mas, enfim, proclamando o resultado, está aqui prejudicado o recurso. Muito. Fazendo só o registro assim, acompanho o voto, mas registrando que o meu posicionamento em relação ao cabimento do mandado de segurança... Sim, o meu também cabe, de outra forma é isso. Ele fica vencido nessa parte, né? Ele fica vencido. Alguma coisa mais, doutor? Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, convocando outra para amanhã às 15 horas.